Antes de mais nada, vou dar minha opinião sobre a nova camisa do Flamengo lançada pelo Flamengo e pela Adidas nesta sexta-feira. A camisa está sensacional, absurdamente linda, sobretudo a camisa de manga longa, absurda. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais, nossa, a Adidas nunca acerta, é coisa horrível. Gente, você pode não achar bonita, mas dizer que está horrível, está sendo ranzinza demais, quer reclamar de tudo. Na minha opinião, a camisa está linda. Tudo bem, se eu puder parar, analisar e mudar alguma coisa ali, talvez a forma do número, talvez eu possa mudar isso. Agora, de resto, tá maravilhosa a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, gostei. Dando continuidade, essa história de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo é verdade na situação envolvendo o Luiz Henrique? Primeiro, o jogador ele está sendo contratado de maneira definitiva. O grupo John Textor, comprou o jogador, vai comprar, na verdade, por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Valor alto. O Flamengo nunca cogitou em comprar o jogador nesse momento, sempre tentou por empréstimo. De fato, os dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, passaram pela Espanha e tentaram a contratação do jogador. Não conseguiram. O jogador ia ser vendido ao grupo do Red Bull, que tem o Bragantino, por exemplo, aqui como um dos times. Estava próximo. O John Textor foi lá, viajou, conversou com o jogador, conversou com a família do jogador, conversou com o Betis e acertou a compra do jogador por 20 milhões de euros. Esse papo de que, ele foi comprado, beleza. Inicialmente ele chega para jogar no Botafogo por pelo menos até junho desse ano, e quando eu digo pelo menos, é porque pode chegar a junho e o John Textor entender que é melhor ele continuar no Botafogo, ele continua, e o jogador entender que é melhor para ele continuar no Botafogo, ele também continua, só que em determinado momento ele vai se transferir para o Lyon. Eu não estou querendo dizer que o Botafogo está sendo usado, isso é um grupo, é um conglomerado de times. E o John Textor, ele administra da forma que ele bem entende, ele é um investidor. Isso aí é outro papo. O meu ponto é o seguinte, dizer que o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, do John Textor, é mentira. Porque o Flamengo nunca esteve próximo de contratar esse jogador. Nunca. O Betis nunca virou para o Flamengo e falou, não, eu topo emprestar. Nunca. O Flamengo sempre tentou convencer o Betis a emprestar o jogador e não conseguiu. O Fluminense tentou, também não conseguiu. O Corinthians tentou, também não conseguiu. O Flamengo tentou mais que o Fluminense e o Corinthians e não conseguiu. E chegou uma pessoa lá, um clube, uma empresa, e pagou 20 milhões de euros. Eu acho que 20 milhões de euros é um valor extremamente elevado para esse jogador. Embora eu goste do jogador pra caramba, acho um baita jogador. Mas 20 milhões de euros eu acho elevado. Mas, para resumir, o Flamengo não tomou chapéu nem do Botafogo, nem do John Textor, nem de outro time, porque nunca esteve próximo de contratar o jogador. Chapéu foi o que o Palmeiras fez com o São Paulo na situação do Caio Paulista, o que o Botafogo fez com Fortaleza, envolvendo o Alexandre Barbosa, o zagueiro. A gente pode ter outros exemplos aí, mas nesse caso aí o Flamengo não tomou chapéu não. Dando continuidade, Mateuzinho, lateral direito. O Botafogo tem interesse em comprar esse jogador junto ao Flamengo. Informação que a gente trouxe em primeira mão, a gente vem acompanhando essa situação. John Textor vai se reunir com o Landim para tratar dessa situação. O Corinthians mantém o interesse, mas a relação Flamengo-Corinthians está abalada e a relação Flamengo-Botafogo é muito boa por conta do John Textor e do Rodolfo Landim. Eu estou começando a achar que o Botafogo vai levar esse jogador, mas isso por enquanto é achismo, entendendo toda a situação aí. Mas a ideia do Botafogo é comprar esse jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, agora eles vão conversar. Dando continuidade, os amigos do GE soltaram aqui. Flamengo usa a pré-temporada nos Estados Unidos como networking para internacionalizar sua marca antes do Mundial de 2025. O clube tem aproveitado a estadia nos Estados Unidos para fazer uma série de reuniões para discutir projetos que insiram o rubro-negro no país. O principal objetivo é alavancar a marca antes do Mundial de 2025. A ideia é criar peneiras e posteriormente espalhar escolinhas do Fla pelos Estados Unidos. O clube entende que inicialmente o público atingido será, em sua maioria, de brasileiros que moram por lá, mas que aos poucos o Fla estará enraizado na cultura americana.
Uma das ações feitas nessa pré-temporada foi o contato com jovens americanos. No primeiro amistoso do Flamengo contra o Philadelphia Union, mais de 1.000 crianças matriculadas em escolinhas americanas marcaram presença. A previsão é ainda maior para o amistoso contra o Orlando City no sábado. Concordo, acho que está certo, tem que fazer isso mesmo, aproveitar a viagem para alavancar a marca do Flamengo. O preparador físico do Flamengo, Fábio, deu entrevista à Flá TV e falou sobre o De La Cruz, elogiando muito o De La Cruz. Ele disse, abre aspas aí, um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo, jogador de altíssima taxa de trabalho, ele enche os olhos nesse aspecto, então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas De La Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo, é importante. Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, falou também sobre o De La Cruz. A gente já vinha observando a distância, nada de diferente. E é um cara que fora do campo está se entrosando muito, como ele mesmo colocou em algumas entrevistas que ele deu. E a gente sente isso também junto com ele. O grupo recebe muito bem. É um atleta muito inteligente, muito dinâmico. Tem essa característica de fazer uma, duas funções. E bem, já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa e a gente vai poder tirar dele mais ainda ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito, com certeza. Pois é, hoje foi uma série de entrevistas na Flá TV. O Vinha, novo reforço do Flamengo, lateral esquerdo uruguaio, foi questionado na Flá TV como foi encarar o Flamengo nos tempos de Palmeiras. Para quem não sabe, ele se destacou muito com a camisa do Palmeiras antes de ser vendido para a Roma. E ele meteu aqui, bem brasileiro, ele foi e meteu, abre aspas aí, quando estava do outro lado era não peguei muito jogo com torcida porque estava na pandemia, mas assisti aos jogos e sempre falava com o Jorginho, no caso de Arrascaeta, na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Falar nisso, ele também falou sobre a relação com os outros uruguaios ali do Flamengo. Ele falou, muito bem, já conheço Varela, Georgian e o Nico. Isso facilita a adaptação à equipe. Já enfrentei alguns. No dia a dia vou pegar mais o carinho pelos companheiros, conhecê-los dentro de campo. Acho que a adaptação com os uruguaios vai ser muito rápida. E ele falou também que o Arrascaeta ligava para ele todo santo dia. Todo dia falei com ele, com o Arrascaeta. Ele perguntava toda hora quando eu viria. Falávamos da negociação, todo dia eu falava com ele. Mas agora já estou aqui, estou feliz. Agora é treinar para estar pronto. Agora sou Mengão. E pode parecer bobagem, cara, mas isso ajuda demais. O caso do Arrascaeta ficar conversando com o cara durante a negociação. Isso mantém a chama do interesse do atleta ali ligado o tempo todo, sabe? E o Vina foi isso. O próprio De La Cruz já está se adaptando muito rápido ao dia a dia do Flamengo graças ao Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele foi importante na contratação do De La Cruz porque ele fez isso com o De La Cruz e também com o Vina agora, com o Vinha, né? Na verdade, falando com o Vinha o tempo todo. Então podemos dizer que nosso diretor executivo do Flamengo veste a 14? É claro, brincadeiras, né? Obviamente o Arrascaeta não negociou com ninguém. Mas esse contato que ele manteve aí com esses jogadores com certeza ajudou demais a diretoria. Mudando de assunto, vamos falar do time. O Flamengo entra em campo nesse sábado em dose dupla. Primeiro sobre o time do Flamengo que vai pegar a Portuguesa pelo Carioca. E a novidade, na minha opinião, vai ser o Thiago Maia, que treinou de titular. Ele deve ser titular nesse jogo aí, nesse time que será comandado pelo técnico Mário Jorge. Outro jogador do atual elenco profissional ali do Flamengo, Pablo, deve ficar à disposição também. Pablo estava com uma tendinite no joelho. E sobre o Thiago Maia, muita gente cravou já o Thiago Maia no Internacional e eu sempre falei, não tá certo, não tá certo, cuidado, o Flamengo não aceitou, acho difícil que aceite e não vai aceitar. Se não tiver um jogador encaminhado para essa posição, no caso de volante, o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo entende que Thiago Maia vai ser importante no período da Copa América, quando o Flamengo vai perder Pulgar. Tem o Alan, mas não sabe se o Alan vai estar à disposição, bate na madeira aí, mas ele pode se machucar. Isso é inevitável no futebol brasileiro. Então o Thiago Maia continua no Flamengo e está certa a postura do Flamengo. Já falei sobre isso aqui milhões de vezes. Para finalizarmos o nosso vídeo, Tite esboçou o time titular para pegar o Orlando City.
E aí a gente já consegue ter um pouco de noção qual vai ser o time titular do Flamengo na temporada. Preste atenção. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na minha opinião, por tempo determinado, porque o Vinha chegando, para mim o Vinha titular. No meio de campo, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Everton, Cebolinha e Pedro. Então, Gabigol continua como reserva. Luiz Araújo deixa o time para a entrada do De La Cruz. E eu vejo muita gente depreciando o Varela, pedindo a saída do Varela. Falei sobre isso nas outras redes sociais, Twitter, @ViniCasagrande, Instagram, @ViniCasagrande. Beleza, vocês podem querer a saída do Varela, mas eu tenho uma opinião que o Varela pode dar a volta por cima, assim como aconteceu no passado recente com Léo Pereira, com Pulgar e com Everton Cebolinha. O Varela, pela primeira vez, ele está iniciando bem uma temporada no Flamengo, com confiança, porque o técnico Tite está dando confiança a ele, fazendo uma pré-temporada da maneira correta, com uma comissão técnica muito boa, com um Flamengo organizado e estruturado internamente nos bastidores, porque o Varela, desde quando chegou ao Flamengo, pegou um Flamengo muito conturbado. O próprio Varela brigou com o Gerson, tomou soco na cara, Varela sofreu com lesão, sofreu com ambiente difícil de lidar, sofreu com o São Paulo, que não era um treinador fácil de lidar. Agora, nesse começo de 2024, com a comissão técnica do Tite, jogador confiante, ele se adaptando mais, você vê que o Varela está mais solto, sobretudo após a chegada do De La Cruz. Eu acho que o 2024 pode ser diferente para o Varela. Confio numa volta por cima dele. Beleza, galera? A pré-temporada é o caso do Flamengo, que segue nos Estados Unidos. A Lívia Laranjeira está acompanhando, tem trazido as informações pra gente e traz outras informações do Flamengo, que amanhã tem um amistoso do seu time principal com o Orlando City lá nos Estados Unidos. E o time alternativo tem um duelo contra a Portuguesa. Conta um pouquinho pra gente aí dos Estados Unidos, Lívia, boa noite. Tudo bem, amigos? Um grande abraço para todo mundo ligado com a gente. O Flamengo faz nesse sábado o segundo e último amistoso dessa pré-temporada nos Estados Unidos diante do Orlando City. E o time deve ter novidade entre os titulares. No primeiro amistoso, contra o Philadelphia Union, o Tite tinha feito muitos testes, né? Ele usou dois times completamente diferentes no primeiro e no segundo tempo daquela partida e os dois times mesclados, com alguns titulares e alguns reservas. Para a partida contra o Orlando City, a intenção do técnico rubro-negro já é escalar o que ele considera o time titular, até visando a sequência. Sempre que eu preciso. O Flamengo, enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte. E eu tenho colocado isso para eles. Depois o técnico vai agradar 11 e vão ficar contentes. 5 vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico. E os outros não vão gostar. Mas eles vão ter o meu respeito. E vão ter o trabalho. Porque daqui a pouco, na outra semana, eles podem estar nesses 11 e que vão gostar do trabalho técnico e vão dar a sua oportunidade. Mas de uma coisa eles têm. E eu não faço isso numa conversa com a imprensa. Eu faço isso atrás do pano. O respeito e o trabalho meu e da comissão técnica toda, ele tem que ser igual. Como um dos capitães do Flamengo nessa temporada, o Gerson também participou dessa entrevista coletiva e aí ele foi perguntado se o fato de ser um amistoso faz com que os jogadores entrem mais leves. O meu modo de pensar como jogador e como torcedor do Flamengo, quando você veste a camisa do Flamengo, não existe amistoso, existe uma partida onde as duas equipes querem a vitória, claro, se respeitando, a gente respeita o adversário, nosso respeito com o adversário sempre jogando sério e tentando impor o nosso estilo de jogo. Como eu disse, um dos reforços do Flamengo para essa temporada, o Nico De La Cruz, já deve ter uma primeira oportunidade como titular e o outro contratado, o Matias Vinha, também está por aqui, mas aí ele vai assistir das arquibancadas mesmo. Ele chegou a Orlando, já está integrado ao elenco, mas ainda se recupera de uma lesão no joelho. O Sport TV mostra Orlando City e Flamengo, a bola rola às 4 da tarde, mas às 3h30 a gente já vai estar no ar com todos os detalhes. Luiz Carlos Júnior comanda a nossa transmissão com PC Vasconcelos e Ana Thaís Matos. Está feito o convite, conto com a companhia de vocês. Até mais!
Valeu, Lívia. Aceito o convite. Então, amanhã, às 4 horas da tarde, na telinha do Sport TV, tem um amistoso entre Flamengo e Orlando City. E aí, com essa grande questão, montamos o nosso campinho. Vou trazer para cá para a gente trazer essa discussão para a nossa mesa, para a nossa resenha também, que é a atual resenha. Quem está agora no barzinho lá acompanhando a troca de passes, ouvindo a gente, o torcedor do Flamengo está pensando nisso. Bem, o De La Cruz vai estrear entre os titulares, então. Onde? Acho que essa é a nossa discussão. A gente está imaginando, nesse campinho, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, essa linha defensiva por enquanto. Sem dúvidas, Pulgar e Gerson, aí começam as nossas dúvidas. Arrascaeta, mais centralizado, também tem um pouquinho da forma como a gente precisa armar esse campinho, mas a gente pode pensar no De La Cruz mais ao lado do Arrascaeta, ele fazendo uma ponta direita, Pedro e Everton Cebolinha fazendo a ponta esquerda. Esse é o time que deve começar a partida. Mas como entra o De La Cruz nessa equipe? Mais ou menos nessa formatação? O que você imagina, Alex? A ideia, penso eu, como o Varela também é um lateral... Não é que é aquele cara hiperconstrutor, vamos dizer, ele também pode dar um suporte junto com o Pulgar para aquele lado, apesar que o Pulgar ele pode chegar. Mas eu vejo o De La Cruz fazendo um pouco do que o Everton Ribeiro fazia, porque ele vai ser esse meia pela beirada, alguns momentos abertos e alguns momentos ali por dentro, né? Lógico, tentando fazer essa combinação com possibilidade dele construir e chegar na área, né? Porque ele não vai ficar só aberto, quem vai ficar mais aberto é o Cebolinha. O Cebolinha é o cara que vai acabar vindo isso. Então, pode mudar-se o nome, mas se for ver a estrutura do Flamengo, é muito daquilo que já foi utilizado. E acho que é a função que a gente imaginava que o De La Cruz poderia vir. Ele pode jogar e fazer essa função pelo lado de lá, mas como tem Cebolinha e tem Bruno Henrique, não acredito que isso vai acabar acontecendo. E para encaixar um Gabigol, que tem isso também, né? Além de De La Cruz, tem que encaixar um Gabigol. Acho que essa é uma segunda questão. A gente está pensando num time aqui muito rígido, né? E a gente sabe que o futebol é movimentação. Então, primeiro que já tem a movimentação desse time em campo. E tem as mexidas ao longo do jogo. O jogo tem 90 minutos e não jogam só 11. E aí, como é que a gente pensa nessas possibilidades ao longo da partida? Se o Gabigol entrar nesse time, se o Luiz Araújo entra nesse time, dá para pensar, de repente, no Gerson saindo, recuando o De La Cruz e jogando com um ponta mais agressivo como o Luiz Araújo? Sem dúvida. Eu acho que dependendo também das contratações que ainda podem chegar ao Flamengo, o De La Cruz ele não vai ficar fixo como o substituto da ponta direita. Ele é um jogador que vai disputar a posição no meio-campo e no ataque. Então, o Tite tem essa flexibilidade porque ele é um jogador muito versátil de marcação também e de construção. Então, ele pode jogar com o De La Cruz como o segundo homem do meio-campo, um Gerson quando ele quer um Flamengo mais ofensivo. Chegou o cartão Amazon. O bom problema, né, pro Tite é encaixar o Gabigol, porque isso vai exigir uma mudança de esquema, de estrutura, né, porque ele não tira o Pedro, ele não abre mão do Pedro. Para ele quer um centroavante com as características do Pedro em campo. O Gabigol está tentando encontrar uma forma de fazer o Flamengo jogar com o Gabigol e com o Pedro. E aonde ele tem tentado achar essa posição é um Gabigol um pouquinho atrás do Pedro, quando ele saca o Arrascaeta e coloca o Gabigol. Não acho que vai ser assim que o Flamengo vai sair jogando no Carioca, por exemplo, quando sair da pré-temporada. Mas são tentativas que o Tite está fazendo para dar ao Gabigol a perspectiva de que ele pode ser titular. Porque ele é muito competitivo, porque ele quer buscar esse espaço no grupo e porque seria muito bom poder contar com o Gabigol entre os titulares. Então, é um quebra-cabeça que o Tite está tentando começar a resolver nessa pré-temporada. E aí ele vai combinando, assim... Você pega para saída com bola, o Tite não é acostumado a fazer uma saída de 3, né? Sim. Então ele vira um 2, 4 ou 3, se ele pode adiantar o Gerson, manter o De La Cruz aberto. O De La Cruz ele pode com liberdade vir, depende de como vai funcionar o meio de campo desse adversário, né? Para poder ter o Gerson e a Arrascaeta. O Arrascaeta sempre com aquela liberdade de fazer os movimentos dele. Só que agora eu acho que ele tendo essa pré-temporada, quando passado ele teve essa cautela das 2 linhas de 4 e tal, porque faltava algo fisicamente no Flamengo. Hoje eu acredito que com essa capacidade ele vai tentar fazer os encaixes para que realmente pressione um pouco mais alto e fique mais longe do gol dele, porque ele também tem condição de fazer isso. Então, se for entrar o Gabigol do jeito que está desenhado, é só no lugar do Pedro. A princípio, né? É lógico que o De La Cruz está comendo a bola. O Arrascaeta, ele vai dar um jeito de colocar. Se o Everton Cebolinha cair um pouquinho, pode ser que daí surja um Bruno Henrique, porque com a capacidade que tem, a qualidade que tem eles, essa equipe do Flamengo, naturalmente, quem baixar um pouquinho acaba dando... No primeiro jogo, ele botou o Cebolinha na reta final, no lado direito, para entrar o Bruno Henrique no lado esquerdo.
Que ele tinha feito mais uma oposto no ano tentativa. passado, Porque né? o Cebolinha está muito bem. Tá muito né? bem. E aí, exatamente, como o Cebolinha vinha muito bem na última temporada, no finalzinho do ano passado, ele tentou o Bruno Henrique pelo lado direito, né? E agora ele tentou fazer o oposto, tentou ver se funcionava. Porque é isso, tem muitas opções, né? Um elenco que permite muitas opções. E eles se conhecem bem, né, Cami? Também. Eles conseguem se encaixar. Lógico que tem que ter uma base, pelo menos para com bola você vai ter liberdade desse tipo e alguns limites, e sem a bola eu preciso que você faça essa função, pelo menos quem estiver perto dela. Né? É praticamente uma orientação inicial. Mas isso que o Alex falou faz muito sentido. O ano passado o Tite foi muito conservador, porque o Flamengo exigia isso. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial, né? É um canal que eu trago aqui com informações diárias do nosso Mengão. E as informações é o seguinte, rapaziada, 107 milhões e não deve jogar mais no Flamengo. Grupo City decidiu contratar. O atacante surgiu na pauta do rubro-negro carioca, mas agora pode acabar sendo do rival do Flamengo. Nome de atacante na mira do Flamengo. Na última sexta-feira, dia 26, um novo nome surgiu na mira do Flamengo no mercado de transferência. A equipe vem negociando com o zagueiro Léo Ortiz, porém, outros jogadores também estavam em pauta. O novo alvo que foi especulado no Flamengo é o atacante TT, que está no Galatasaray da Turquia. Ele foi revelado nas categorias de base do Grêmio e já está há um bom tempo no futebol europeu. Além do time turco na Europa, ele já jogou por outros 2 times grandes das ligas. O jovem de apenas 23 anos, um jogador novo, já defendeu a equipe do Lyon da França e também a equipe do Leicester da Inglaterra. Então é um cara aí, né, de pouca idade, mas que jogou aí em alguns clubes aí da Europa que é nomeado, né? O Leicester aí é bom, o Lyon, apesar de ainda não ter proposta oficial, não é novidade para ninguém que o Flamengo busca um jogador com essas características, pelo fato de ter tentado a contratação, né, do Luiz Henrique, porém o atleta fechou com o Botafogo. TT interessa ao Grupo City. Um grande problema para o Mengão é que o time brasileiro entrou num pareu e por conta com um alto investimento pode atrapalhar os planos do Flamengo, o Carioca, por essa contratação no mercado atual da janela de transferência, né? Ou seja, o Bahia, segundo as informações apuradas pelo jornalista Júlio Miguel Neto em suas redes sociais, o Bahia, time que tem a sua SAF gerida pelo Grupo City, tem também interesse na contratação aí, né, do jovem TT, né? Então, assim, vai ser novamente outra briga aí, né, para o Flamengo se quiser contratar esse jogador, né? Isso porque o Bahia e o Grupo City, né, como a gente sabe, um grupo aí muito forte no mercado, tem também o interesse de contratar o jogador, né? Então, dificulta muito a situação para o Flamengo, né? Então, não é questão, o Flamengo não tá... Não, o Flamengo procura um jogador, de repente aparece concorrência, aparece aí, né, outras situações que dificultam para a equipe do Flamengo, e dessa vez não foi diferente, né? O Flamengo procurou o Luiz Henrique, em seguida Corinthians, Fluminense e agora o Botafogo, que fechou a contratação, também aparece concorrendo, né, pela contratação com o jogador, né? Então, o Flamengo aí numa situação difícil, né? Mas eu queria saber a sua opinião, torcedores, o que você acha a respeito dessa contratação aí do TT, né? Você que é torcedor do Flamengo, comente aqui que é muito importante, beleza? Também, rapaziada, na segunda informação, né? O esquema tático aí de como o Flamengo vai jogar, né, diante da equipe do Orlando City hoje, logo mais. E eu quero saber aí a sua opinião, beleza? O que você acha a respeito dessa contratação da equipe do Flamengo, a respeito de como o Flamengo vai jogar. Vou deixar aqui a escalação, né? O Flamengo que vai jogar com o Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Pulgar, Gerson, Arrascaeta mais centralizado. Na ponta direita, De La Cruz. Na ponta esquerda, Everton Cebolinha. E de centroavante, o atacante Pedro, né? Então, praticamente uma formação aí que vai ser a principal do Flamengo, acho que durante toda a temporada, né? Comente aqui se vocês tivessem um poder de alteração, né? Se você fosse o Tite, quem vocês mudaria aqui nesse time titular do Flamengo, beleza? Comente aqui que é muito importante, também deixa a sua opinião aqui no vídeo, que ajuda demais aí o nosso crescimento, combinado? Então, rapaziada, se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, já se inscreva no canal,
deixe muito like nesse vídeo, ative o sininho de notificações que é muito importante e também, pessoal, amassa o dedo no like aí, deixa muito like nesse vídeo porque vocês são bravos, beleza? Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e nesse vídeo eu conto novamente, né, com a sua humilde ajuda, que você deixa o like aí, deixe muito like nesse vídeo pra gente bater a meta de apenas 100 likes nesse vídeo, fechou? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comente se for possível, compartilhe também o vídeo, que mais tarde, pessoal, se Deus permitir, eu voltarei com mais informações aí do nosso rubro-negro.